Então que nós possamos estar com esse coração aberto, cheio daquilo que Deus quer fazer para nós e através de nós, amém? Queridos, nós vamos ler. Antes disso, nós vamos fazer a nossa declaração, né? Vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa declaração. Quando nós fazemos essa declaração, é para que possamos ter consciência que a palavra de Deus, nós temos aqui um grande tesouro. Quando usamos, quando folheamos e praticamos esse tesouro. Por isso que nós falamos, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Quando nós lemos essa palavra e praticamos, nós somos corrigidos porque Deus nos ama. Nós somos admoestados, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados, porque Deus nos ama. E no texto que nós vamos ler hoje, é o texto de 2 Crônicas, que eu gostaria que vocês abrissem. 2 Crônicas 20, e o nosso tema hoje é como e quando nós devemos orar. Nós estamos nesse mês, em todos os cultos, ministrando sobre oração. Porque nós precisamos levantar uma igreja que ore. Uma igreja que tenha mais comunhão, como o pastor Kennedy disse hoje, pela manhã. A pessoa que ora, ela tem mais comunhão com o Pai. 2 Crônicas 20, de 1 a 15 diz, amém? Todos conseguiram abrir? Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram.
eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá está em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh Senhor, nos dê olhos e ouvidos espirituais, atentos para a tua palavra, que possamos entendê-la, não somente com o nosso coração, mas também com a razão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, podem assentar. Aleluia. Aleluia. Queridos, a vida é um cenário de grandes perigos. O poeta Gonçalves Dias disse que a vida é luta renhida que os fracos abatem e os fortes só sabem exaltar. Você está enfrentando lutas. Eu estou enfrentando lutas. Nós estamos enfrentando lutas. Algumas delas são maiores que suas forças. Você já não sabe mais o que fazer. As circunstâncias são desesperadoras. A lógica está contra você. As pessoas não acreditam mais numa vitória. Você não acredita numa vitória. O texto que lemos nos fala que Josafá estava enfrentando um problema superior às suas forças. Ele estava encurralado por inimigos. A ameaça era real, iminente e mortal. O ataque era certeiro. A derrota, inevitável. Uma causa perdida. Não havia nenhum sinal de esperança. Qual a receita, queridos? Qual a receita da vitória? Como reverter uma situação tão desesperadora como a dele ou como a nossa que tantas vezes vivemos? Só há um caminho, querido. Somente através da oração. Oramos com mais frequência e mais fervor quando estamos passando por momentos desafiadores. As provas não vêm para nos destruir, queridos, mas para nos fazer dobrar os nossos joelhos. Por meio deste texto, eu quero compartilhar 2 pontos importantes a respeito de como receber a vitória, revertendo uma situação tão desesperadora. Querido, o meu coração, quando estava meditando nessa palavra, e o meu desejo ardente para cada um de vocês que estão aqui, para vocês que estão ouvindo ou que vão assistir posteriormente, é que anote, guarde, tire foto do PowerPoint, para que vocês, no momento de necessidades, recorra a esta palavra e a todas que estão sendo ministradas durante esse mês sobre oração. Porque nós queremos um povo forte e valente no Senhor. Um povo que não necessite ficar amedrontado, mas que saiba e que conheça quem é o Deus que ele serve. E quando, querido, através disso, podemos orar. Vocês estão aqui comigo? Estão alertas e atentos? Glória a Deus. No versículo 1
do 1 ao 4, diz o seguinte: quando devemos orar? Quando os inimigos nos atacam. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá convocou a nação para orar na hora do perigo, do cerco e da ameaça. Queridos, nós também estamos sendo atacados. Há uma orquestra do mal atingindo nossas famílias e atingindo a nossa igreja. Forças extraterrenas têm agido. O mundo está invadindo as famílias. Há um cerco perigoso. Nossas crianças têm sido alvo principal de investida das redes sociais, das escolas e, pasmem, inclusive pelos pais. Pais que não entendem suas funções como de guardiões, de protetores, aqueles que transmitem amor, segurança, direção para esses pequeninos tão indefesos. Pais que muitas vezes não falam de Deus para os seus filhos, não ensinam a palavra para os seus filhos, mas deixam o mundo ensinar o que quer. Queridos, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nossas crianças são o alicerce, são a base. E elas estão sendo desestruturadas. E devido às crianças estarem sendo tão atingidas, nós estamos tendo adolescentes confusos, angustiados, ansiosos, sentindo solidão, perdidos, sem saber o que fazer. Eles não se sentem aceitos. E por vezes, muitos adolescentes partem para o álcool, para drogas, chegando até o suicídio. Tudo isso porque os pais também estão desestabilizados. Não há Deus nas famílias. Ninguém quer saber de Deus, nós queremos só saber de ter e ter. Quanto mais ter, melhor. Nesse período de pandemia, atendi vários adolescentes, onde os pais somente acordaram quando viram que seus filhos estavam na beira do abismo. Por pouco, não teria o que fazer. Para todos, o socorro veio, e veio através da oração. Todas as ferramentas que o Senhor nos concedeu foram utilizadas, mas a base, sem sombras de dúvida, foi a oração daqueles pais em favor dos seus filhos e da família. Continuem de joelhos orando pelas suas famílias. E nesses casos, o que mais chamou a minha atenção é que os pais não percebiam o que estava acontecendo com seus filhos. Só perceberam quando a luz vermelha piscava, sinalizando o perigo. Querido, não espere a luz vermelha. Tenha uma vida de oração. Ore pela sua família. Fique atenta aos sinais de seus filhos pequeninos, porque eles dão sinais. E quando mais nós devemos orar? Quando estamos com medo.
No versículo 3, diz o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Josafá teve medo e buscou o Senhor. O medo, querido, não o afastou de Deus, mas o levou para mais próximo do Senhor. Quando os nossos recursos acabam, precisamos buscar aquele que está no trono. Você, querido, já teve medo de que algo ruim acontecesse? Você já passou por esse momento de ter medo? Eu já, muitas vezes. Eu quero compartilhar duas. Uma que foi muito forte para mim. Foi quando nosso pastor estava no CTI, consciente. Tive muito medo de nunca mais ouvir sua voz, de ouvir seus conselhos, de brincar com ele, de ouvir ele brincando aqui conosco como ele faz, de passearmos juntos. Foi muito medo. Só o Senhor sabe o medo que eu passei. Que medo terrível. Outro momento de medo que tive foi de perder meus filhos para o mundo. Quantas vezes eu estive chorando, estive orando e continuo em oração pelos meus filhos. Em nenhum desses momentos, queridos, eu me afastei do Senhor. Pelo contrário, cada vez mais me aproximei, pois só o Senhor tem a resposta. Só o Senhor pode acalmar a nossa alma aflita. Só o Senhor. Quando devemos orar, queridos? Quando não sabemos o que fazer. E no versículo 12, diz o seguinte: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá fez uma confissão sincera com estes elementos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, ele disse que sentia fraqueza. Em nós não há força. Quantas vezes nós nos vemos sem força? Quantas vezes? Quantas vezes nós necessitamos da oração do irmão porque estamos sem força? Segundo, ele disse, sentimento de incapacidade gerencial. Não sabemos o que fazer, como fazer, nós não sabemos. E o terceiro, ele disse, sentimento de confiança em Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Os nossos olhos estão postos em Cristo, estão postos no Pai. Quando não sabemos o que fazer, precisamos reconhecer nossa total dependência de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer. E nós aprendemos também com este texto como orar. E nós vemos aqui 3 pontos importantes neste texto. Como orar? Devemos orar, queridos, com jejuns. Versículo 3b diz: e apregoou jejum em todo o Judá. Quem jejua, querido, tem pressa. Quem jejua está dizendo que tem algo mais urgente e mais apetitoso que o alimento. Quem jejua tem fome de Deus. Quem jejua prova que precisa desesperadamente de socorro, de poder. Precisamos jejuar pela nossa vida. Precisamos jejuar pela nossa família, pela igreja e pela nossa nação.
A rainha Esther é um exemplo. Mordecai, primo da rainha Esther, foi quem a criou, porque ela perdeu os pais. E ele então a criou e a preparou. E ela chegou a ser rainha, esposa do rei Assuero. E nesse momento, Mordecai, ele fica sabendo de um plano de Amã, o homem mais poderoso da Pérsia, abaixo do rei Assuero. Ele induz o rei a decretar que destruísse, matasse, aniquilasse de vez todos os judeus, moços, velhos, crianças e mulheres, em um só dia, e que depois saqueasse o bem de todos. Foi instituído então, queridos, um dia para esse fim. Quando Mordecai ficou sabendo desse decreto, ele imediatamente colocou um pano de saco e começou a jejuar e a orar. E quis imediatamente comunicar à rainha Esther. Quando a rainha fica sabendo, ela diz para ele: o que posso fazer? Eu não posso me achegar até o rei, porque se eu me achegar até o rei sem ser chamada, eu morrerei. Porque naquela época, só se chegavam diante do rei aquele que ele chamasse. E ela, mesmo sendo rainha, não poderia, porque se ela fosse lá, somente se ele levantasse o cedro de ouro, é que ela não morreria. Então ela mandou esse recado para ele: eu não posso fazer nada. Mas então, Mordecai manda um recado para ela: lembre-se que são todos judeus, e você também é judia. Você também morrerá. A partir de então, ela mandou um recado para ele: convoque um jejum. Todos os judeus terão de jejuar 3 dias, sem comida e sem água, em oração. Todos da cidade de Suzã. E que ela e suas servas também estariam jejuando e orando. E nós conhecemos a história. Sabemos o que aconteceu. Da mesma forma, queridos, foi o que o rei Josafá fez. Ele convocou todo o povo para que jejuasse. Como podem ver, é uma situação muito delicada para todos. Eles estavam necessitando desesperadamente de socorro. Por isso, o jejum. Quando necessitamos, quando estamos desesperados, nós começamos a jejuar. E nós devemos orar, queridos, em conjunto, em unidade, como povo de Deus. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, está lá no versículo 4. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. A nação toda se ajuntou. O rei, ele não orou sozinho. Ele convocou o povo exatamente como fez a rainha Esther. Eles oraram juntos. Há momentos, queridos, que nós precisamos da unidade. Quando o pastor Kennedy estava internado, toda a igreja orou. Não somente nós, mas a igreja de Cristo espalhado por essa cidade, pelo Brasil, oraram com fervor por ele. Jejuaram por ele e pela vida dele. É momento, queridos, de juntos jejuarmos, orarmos pelas nossas famílias, pela nossa nação,
pela nossa igreja. Nós estamos podendo voltar aos cultos. Estamos aqui hoje. Não é mais online, mas podemos estar juntos. E nós precisamos orar para que continue. Precisamos orar para que Deus nos abençoe. Para que vidas sejam alcançadas. E para que o poder de Deus seja manifestado. Queridos, nós precisamos orar para que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Para que palavras proféticas sejam liberadas. Para que os enfermos sejam curados. E queridos, você é um profeta de Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você tem o Espírito Santo em você. Nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo de agir no nosso meio. É um momento. É chegada a hora. É chegada a hora de clamar, de orarmos, de jejuarmos, de fazermos vigílias. É a hora. Chega de comodidade. Chega de egoísmo. De pensarmos em nós apenas. Mas nós temos que pensar no todo. Nós temos que pensar no Brasil todo. E nós precisamos ter comunhão com o Pai. E isso só vai acontecer se tivermos uma vida de oração. Queridos, as pessoas vinham de outras cidades para buscar a face de Deus. Josafá convocou e eles vinham. Reunimos-nos para muitas coisas, mas oramos pouco. Por isso, este mês tem sido o mês da oração para nos despertar, para retornarmos à oração. Nós tivemos aqui na igreja momentos incríveis, onde tínhamos os Gedeões da oração. Nós temos uma torre, onde outrora irmãos dedicavam 1 hora por semana para interceder pelas nossas famílias, igreja e nação. Durante anos, tivemos esse ministério. E hoje, a torre se encontra vazia. Tínhamos a casa de oração. Chegou a funcionar todos os dias, onde a maioria eram jovens da nossa igreja. Tínhamos vigília. As Déboras, mães que oram pelos filhos. E hoje, é triste constatar que tudo se foi com o tempo. Mas é chegada a hora de voltarmos ao início, de buscarmos o Senhor com o nosso fervor através das nossas orações. Como orar, queridos? Como orar? Em jejum? Em conjunto? Mas nós devemos orar agarrados nas promessas de Deus. No versículo 5 ao 11. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá orou com base na soberania de Deus e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá orou confiando nas fiéis promessas de Deus. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois,
Eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Conforme está escrito lá em Jeremias 1:12. Deus tem zelo por cumprir a sua palavra, por cumprir as suas promessas. Querido, escute. Memorize as promessas de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. E então faça declarações de fé firmada na palavra do Senhor. E concluindo, queridos, buscando o Senhor em oração, por qualquer situação que esteja enfrentando, seja pelo ataque do inimigo ou por medo, jejue, busque em conjunto enquanto se pode. Agarre as promessas do Senhor, que com certeza a resposta chegará. Eu quero pedir para que vocês fiquem de pé e quero pedir que o ministério de louvor venha para cá. Eu quero pedir também as pessoas que eu pedi para que orassem, que estivessem aqui, que ficassem aqui, que já se posicionassem, porque nós vamos orar. A resposta chega, queridos. No versículo 13 e 15 diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero que vocês repitam comigo. Mas eu quero que vocês repitam com toda a força. A peleja. Com força. A peleja não é vossa, mas de Deus. Mas agora, querido, você vai falar com mais ousadia. Você vai falar com fé para o seu irmão. Você vai olhar para ele agora. E você vai repetir comigo. Olha para o seu irmão agora e declare: a peleja não é vossa, mas de Deus. Agora, queridos, agora você que está aqui, você que está aí, eu quero que você preste atenção, porque nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos dizer juntos. Eu quero que você pense no problema que você está enfrentando, na situação que você está enfrentando. Nós somos uma congregação e os olhos do Senhor estão aqui. O Espírito de Deus está aqui porque Ele habita em nós. Eu quero que você escute o primeiro que eu vou falar. Porque quando nós terminarmos, eu vou falar e você vai repetir o que eu vou falar, nós vamos repetir juntos. Mas quando nós terminarmos, o nosso ato profético vai ser um brado. E o seu brado vai ser do tamanho da sua fé. Porque nós vamos dar um brado de vitória ao Senhor. Nós vamos dar um brado declarando que aquilo que nós estamos orando, nós confiamos que é dele. Porque Ele nos prometeu na sua palavra que estaria conosco. Ele prometeu na sua palavra que aquilo que pedíssemos, crendo sem duvidar, Ele nos ouviria, Ele nos atenderia. Então nós vamos dizer juntos. Eu quero que você escute primeiro, porque você vai falar o que eu vou dizer.
E depois nós vamos dar o brado. Eu vou contar até 3 depois, ok? Nós falamos que a peleja não é sua. Mas agora nós vamos dizer: a peleja não é minha, mas de Deus. Nós vamos falar juntos. Lembre que a luta, o que você está enfrentando não é seu, é de Deus. A peleja não é sua, é de Deus. Então você vai dizer: a peleja não é minha. Você que está em casa vai dizer junto conosco. Se você está sentado, fica de pé. É um ato de fé. Eu vou contar até 3 para a gente falar junto, ok? E logo depois nós vamos dar o brado. Um brado. Nós vamos aplaudir esse Senhor como nunca nós fizemos antes. Nós vamos dar um brado de vitória como nunca fizemos antes, porque a vitória é nossa. 1. Atenção, se preparem. 2, 3. A peleja não é minha, mas de Deus. Aleluia! Aleluia! É de Deus! Aleluia!